Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Passos e hoje a gente vai dar início a um curso de biscuit para iniciantes. Esse curso é para você que sempre quis trabalhar com biscuit, mas não sabia por onde começar, que materiais usar, como que funciona a massa de biscuit, desde as dicas iniciais. Então, esse curso é para isso. Eu vou te ensinar todas as dicas, vou passar para você todos os materiais necessários, como é que você usa a massa, como tingir essa massa e que outros materiais e que outras dicas você precisa seguir para ter excelência e começar a trabalhar com biscuit. E de cara a gente vai aprender essa bonequinha aqui, ó, bonitinha, para vocês estarem iniciando no curso de biscuit. Certo? Então esses primeiros vídeos nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ó, e nesse curso para iniciante, vocês vão aprender essas duas bonequinhas aqui, ó. A técnica é bem simples, porém dá para vocês fazerem bonequinhas muito charmosas, utilizando várias cores diferentes, utilizando alguns materiais e outras cores diferentes também. Bom, eu espero que vocês gostem. Bom, a primeira coisa, pessoal, que eu queria falar com vocês é com relação à massa de biscuit. A massa de biscuit, ela é basicamente feita de amido de milho, cola, né, e alguns materiais para darem elasticidade e durabilidade para essa massa. Existem várias marcas de massa no mercado e você pode adquirir a massa que você se adequar melhor. No meu caso, eu uso a massa Pejumel Fox, que é a massa que eu uso desde que eu iniciei aí na arte do biscuit. Antigamente as pessoas faziam a massa, né, de biscuit em casa, mas hoje, devido a ter uma variedade de massas no mercado, ficou inviável você fazer, a não ser que seja de extrema necessidade. E para isso você pode encontrar várias receitas da massa de biscuit no YouTube, em blogs, em sites da internet. Então olha só, pessoal, a massa de biscuit, ó, essa aqui é a massa natural. A gente encontra ela em 3 versões no mercado. Você encontra ela natural, ó, que ela, se eu deixar secar, ela vai ficar transparente. Você encontra ela com as cores já tingidas. E você também encontra ela branca. Para a gente começar a trabalhar, eu vou ensinar para vocês como que a gente tinge a massa de biscuit, caso você não queira comprar suas cores prontas. A gente vai utilizar massa transparente. E para quebrar a transparência dessa massa, eu vou utilizar só um pouquinho de massa branca. Ó, vamos supor que seja esse tanto aqui de massa natural, ó, eu posso colocar um tantinho assim só de massa branca e misturar, para poder, quando a massa secar, ela não ficar translúcida. E aí, eu vou ensinar para vocês agora os materiais que vocês podem utilizar para tingir a massa de vocês. Um dos materiais mais utilizados para tingir a massa de biscuit é a tinta de tecido. Ela adere super bem na massa, você só tem que tomar cuidado para não colocar muita tinta de tecido, porque senão ela pode alterar a textura da massa. Além da tinta de tecido, você pode utilizar também essa tinta acrílica aqui, ó, fosca. Também fica muito legal tingir a massa. A mesma coisa, não pode exagerar na quantidade de tinta. Uma outra possibilidade para você tingir sua massa é a tinta a óleo. Com a tinta a óleo, a gente consegue cores mais fortes, né? Então, é ideal para você fazer aquelas cores mais escuras, que se você fosse utilizar a tinta de tecido ou acrílica, você teve que colocar uma grande quantidade de tinta. E com a tinta a óleo isso não acontece, ó. Basta pouca quantidade e você já consegue chegar na cor. Além disso também, pessoal, a gente tem os corantes em pó. No caso, esse aqui o que eu uso é o corante da Saramanil. Ele vem em pozinhos. Vou mostrar para vocês como é que é, ó. É um pozinho fininho que você vai misturar na massa e você tem que sovar bem para dissolver esses grânulos aqui de pozinho para poder tingir a sua massa. O ideal é que você tinja com esse corante quantidades pequenas e depois você coloque essa massa numa quantidade maior de massa, de volume de massa para você poder tingir. Agora, pessoal, uma dica muito importante é, quando você tingir a massa de biscuit com tinta a óleo, você não pode misturar outra tinta à base de água aqui, porque senão isso vai dar reação e vai mudar totalmente a textura da sua massa e pode ser que ela não fique boa para manuseio, para você modelar. Então, se utilizar tinta a óleo, só tinge com tinta a óleo essa massa aqui. Agora, por exemplo, se você
tingiu essa massa com tinta de tecido e não ficou na cor que você queria, você quiser colocar um pouquinho de tinta acrílica, por exemplo, para misturar, pode, porque as duas são à base de água, então você pode fazer essa mistura. Essa mistura também de tintas à base de água, você também pode utilizar o corante da Ceramanil. Também adere super bem à massa e ele é bem compatível com essas tintas de tecido e tinta acrílica. Então, junto com essas duas tintas, você pode misturar também qualquer um dos corantes em pó. No caso, eu estou falando da Ceramanil porque é o corante que eu uso. Quando você compra sua massa de biscuit, se essa massa de biscuit você sentir que a textura dela está um pouquinho dura e você quiser uma massa mais maleável para trabalhar, é só você utilizar o creme para biscuit. Cada marca de massa possui um creme específico e você pode escolher aquele que melhor se adaptar aí à sua necessidade. Ele é um creme, parece um creme de pele, só que você vai misturando ele no biscuit para deixar a textura mais maleável. Agora, com relação às cores. Quando você tingir a sua massa de biscuit, você tem que ter em vista que quando a massa de biscuit secar, ela vai escurecer de 2 a 3 tons daquela cor original que você tingiu. Então, se você não quiser cores muito fortes, tem que tomar cuidado com a quantidade de tinta que você coloca na sua massa, ok? Lembrando que ela vai sempre escurecer quando ela secar. E com relação à conservação da massa, a massa de biscuit é uma massa que seca ao ar livre. Então, sempre que ela estiver exposta ao ar livre, ela vai começar um processo de secagem. Ela seca de fora para dentro. Ela faz uma casquinha e vai secando por dentro à medida em que o tempo vai passando. E para você conservar a sua massa, para você conservar a textura da sua massa, você vai utilizar um saco plástico que não tenha microporos. Não serve, pessoal, aqueles saquinhos de guardar verdura, por exemplo, dentro da geladeira, porque aqueles saquinhos eles têm microporos e por ali o ar passa e a massa vai acabar ressecando. Então tem que ser saquinhos que são completamente vedados. Você coloca a sua massa dentro do saquinho. E o ideal é você dar um nó e deixar a sua massa conservada lá dentro até o momento de você usar. Nunca deixa a massa exposta a correntes de ar, tá? Porque uma vez que a massa de biscuit seca, depois você não consegue mais retornar a massa à textura natural para você modelar, tá bom? Também eu não aconselho vocês deixarem, por exemplo, em sacolinhas de supermercado. Uma que as sacolinhas de supermercado, elas costumam ter tinta, né? E essa tinta pode passar para a massa. E outra, o material da sacolinha de supermercado hoje é um material biodegradável. Então, com o tempo, essa sacolinha ela começa a se dissolver. E em contato com a massa, pode acontecer isso e a sua massa ressecar. Quando nós formos fazer a nossa peça, pessoal, a gente tem que ficar muito atento também ao tempo de secagem da massa. Nem sempre uma peça desse tamanho você consegue fazer ela de uma vez só. Algumas peças você tem que fazer, deixar ressecar um pouco para depois montar. Igual, por exemplo, as perninhas dessa boneca. Essas perninhas aqui, a gente tem que fazer elas, deixar elas secarem totalmente para depois a gente fazer o restante da boneca, porque senão tudo pode desmoronar e pode amassar. Então, a gente tem que ter sempre em mente que alguns processos de modelagem de biscuit tem que ser respeitado o tempo de secagem. E o tempo de secagem da peça também depende muito da quantidade de massa que você usou, depende muito da marca da massa, né, do fabricante. Então cada massa tem um tipo diferente de tempo de secagem. O ideal é que a peça esteja totalmente seca quando você for enviar para o seu cliente, e alguns passos têm que ser observados aí.